Bom dia, igreja. É muito bom ver uma igreja cheia. Há muitos de vocês que eu não conheço, mas é bom ter-vos aqui conosco. Sinal que escolheram a igreja de Aveiro para louvar a Deus, para nos encontrarmos naquele que é o seu dia santo, aquele que foi o dia que Deus bondosamente nos criou para nós o podermos louvar e estarmos todos juntos em comunhão. Por isso, muito grata, em nome da Igreja de Aveiro, por nos terem escolhido para esta manhã estarem aqui. Assim, em especial, que nos acompanha lá do outro lado, obrigada também por nos ter em direto ter escolhido ou daqui a algum tempo que possa ver novamente esta gravação também. Vai para si um abraço e que Deus o possa abençoar também. Bom, grande apelo este que foi aqui cantado. E o apelo que foi aqui cantado, não sendo de propósito, é também o apelo que eu acredito que Deus nos quer fazer chegar hoje ao nosso coração. E eu vou iniciar esta mensagem e vou recuperar exatamente a letra do hino, do primeiro hino que nós cantámos. Vocês recordam-se do primeiro hino que nós cantámos? Foi o hino 397. E a letra deste hino ela é baseada numa conversa que Moisés tem com Deus e que está registada lá em Êxodo, no capítulo 33, onde Moisés conversa com Deus e pede a Deus exatamente, ou expressa a Deus o desejo de estar na sua presença e de receber a sua glória. E aquilo que nós cantamos, eu acredito que expressa também aquilo que está no coração, no meu coração e no coração de cada um de vocês esta manhã. Também daqueles que estão lá em casa a ver-nos. E que diz o seguinte: eu só quero estar onde tu estás. Eu quero estar diante da tua presença e eu quero, se possível, e nós acreditamos que é possível, eu quero sentar-me com Jesus lá no céu a comer uma refeição, porque é aí que eu estou bem. E eu acredito que se não fosse esse o nosso desejo, se não fosse essa a nossa motivação, nós não estaríamos aqui, ou se porventura não for essa a nossa ambição, então nós não estamos aqui a fazer absolutamente nada esta manhã. Porque o nosso objetivo é estar de uma forma ou de outra, porque Jesus nos tocou o coração esta manhã, porque Jesus nos impeliu a vir à sua presença nesta manhã, na sua igreja, porque é nosso desejo não estar aqui, mas é estar com Jesus na Nova Jerusalém, em Canaã. E eu acredito que é por isso que cada um de vocês, desde o mais pequenino até ao mais velho, não apenas em idade, mas também no crescimento e na caminhada espiritual, é aquilo que cada um de vocês deseja. Correto? Certo? Muito bem. Então, ainda bem que estamos de acordo esta manhã. Bom, fazendo uma relação com o meu último sermão, quando estive aqui em dezembro, se recordam, eu falei um bocadinho acerca da aliança que Deus fez com Abraão e com o povo de Israel. E aliança é essa que se concretizou num rito, num feito que foi a circuncisão. Recordam-se de eu ter falado sobre isso? Pois é. Esta aliança que Deus fez na altura com Abraão e com este povo especial que Ele escolheu para Ele, essa aliança ela perpetua-se, ela mantém-se hoje em vigor e nós fazemos parte também desta aliança, porque este convite que foi cantado aqui, ele é um convite de amor da parte de Deus para cada um de nós. E na altura eu disse que a circuncisão ela não é apenas, ou não foi apenas a questão da circuncisão física, mas é a circuncisão espiritual, é a circuncisão do nosso coração que Deus quer fazer com cada um de nós. Nós precisamos, e Deus quer remover o pedacinho de carne que está a mais no nosso coração para preencher e tomar conta da nossa vida por completo. E, sabem, isso acontece porque Deus não quer ser apenas um hóspede na nossa vida, mas Deus quer tornar-se o dono por inteiro da nossa vida. E foi por isso que eu dei o título a esta mensagem que quero partilhar com vocês esta manhã, de hóspede a dono permanente. Porquê? Porque um hóspede é alguém que fica num
casa ou é alguém que fica num hotel, mas por breves, apenas por alguns dias. Mas Deus não quer ser apenas um hóspede na nossa vida. Deus não quer passar apenas por breves instantes. Não. Deus quer que nós façamos dele alguém permanente, alguém que nos toma por inteiro. Então, nós hoje vamos falar exatamente de uma personagem que tomou esta decisão também, de querer Jesus na sua vida, não por acaso, ou não apenas um bocadinho, mas para sempre. E sabem, a Bíblia, do princípio ao fim, ela está repleta de mensagens, de histórias, de personagens que, e em todas elas nós podemos ver, há um traço comum, é algo que é transversal a todas essas personagens e a todas essas histórias, e que tem a ver com a salvação em Cristo Jesus. Sempre que nós olhamos para um versículo, sempre que nós olhamos para uma passagem, essa é a perspectiva. É que Deus, apesar de sermos pecadores, Deus ama-nos tanto que Deus nos quer salvar. E isto é a melhor mensagem que nós podemos falar e perspectivar hoje. E esta semana, na lição da Escola Sabatina, existiam vários salmos e vários versículos que nos remetiam exatamente para esta ideia, para esta mensagem. E, por exemplo, não vamos abrir ainda a Bíblia, mas se estudaram a lição, este versículo está lá, Salmos 100 e o verso 5, dizia exatamente isto: porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Recordam-se deste versículo? E havia lá um outro, em Salmos também 8 e no versículo 4, que faz uma pergunta e que diz assim: quem é o homem mortal para que te lembres dele? Então, realmente, nós não somos ninguém, mas Jesus, Ele ama-nos tanto que nos quer salvar e nos quer fazer este convite para nós vivermos eternamente com Ele. Eu trouxe o trimensário comigo precisamente porque houve uma frase na lição de sexta-feira extraordinária e que vem ao encontro da mensagem que eu quero partilhar hoje com vocês. Lá, a Sra. White diz o seguinte, diz assim, eu não vou ler a frase toda, mas diz o seguinte, que o amor de Deus é um amor infinito e de uma eterna compaixão que ultrapassa a simpatia e o amor de uma mãe ansiosa por um filho desviado, por um filho que se desviou. E esta frase ela é espetacular, porque realmente, quando nós entendemos na sua plenitude quão fracos somos, quão pecadores somos, quão zero nós somos, mas que o amor de Jesus nos constrange e nos quer salvar, irmãos, nós não podemos ficar indiferentes a este convite e a este amor de Deus. Nós temos que responder que sim. Então, o desafio esta manhã é para nós pensarmos numa história que vem na Bíblia, francamente conhecida. Toda a gente conhece esta história, os mais pequeninos, os maiores, aqueles que estão há pouco tempo na igreja, os que porventura estão há muito tempo na igreja. Uma história bem simples. E eu também não a quero tornar complicada hoje, porque a abordagem que eu vou fazer é uma abordagem que eu quero que toda a gente, sobretudo os mais pequeninos, possam perceber. E aqueles que já estão há mais tempo na igreja, porque conhecem já a doutrina, eles vão perceber também, e podem estudar também em casa, que esta história, ela encerra aquilo que nós em educação chamamos uma abordagem multinível. É uma história onde nós percebemos, simplesmente de forma super simples, o amor e a graça de Jesus, mas onde nós podemos perceber também, por exemplo, a justificação pela fé. Então, esta história está preparada para nós termos diferentes compreensões de acordo com a nossa caminhada em Cristo. Contrariamente àquilo que eu costumo fazer nos meus sermões, onde falo um bocadinho sobre, normalmente, histórias do Velho Testamento, hoje vou falar sobre uma personagem e uma experiência do Novo Testamento. Conseguem adivinhar qual é? Não? Ok. Zaqueu. Toda a gente conhece a história de Zaqueu, correto? Muitas pregações e muitos sermões se fazem acerca desta personagem.
Mas sabem, e o espetacular da Bíblia é exatamente isto. É sempre que nós vamos ler uma história, existem pormenores novos e pormenores diferentes também que nós conseguimos encontrar. E são exatamente estes pormenores que eu vou procurar chamar a atenção então hoje. A história de Zaqueu, eu diria em primeiro lugar que ela nos ensina que o amor de Deus é um amor e as ações, tudo aquilo que Deus faz é intencional. As coisas não acontecem por acaso. Deus não faz as coisas por acaso, meus amigos. Tudo o que Deus faz tem um propósito. E a história de Zaqueu mostra-nos exatamente isto. Que o propósito de Deus em passar por uma cidade chamada Jericó teve uma intenção específica. E lá são relatadas duas histórias ou duas experiências. Jesus passa por Jericó e lá ele vai curar um cego e ele vai salvar um publicano. Então, vamos mergulhar um pouquinho nesta passagem e nesta história. Quem era Zaqueu? Vamos contextualizar. Quem era Zaqueu? Muitos de nós sabemos, outros nem tanto. Zaqueu era um publicano. Na verdade, ele era chefe dos publicanos. E o que é um publicano? Talvez muitos saibam, talvez outros não saibam porque é a primeira vez que vêm à igreja. Um publicano era um cobrador de impostos. Não esqueçamos que, nesta altura, o Império Romano havia subjugado, conquistado esta região da Palestina e, portanto, os judeus estavam obrigados a pagar impostos e tributos ao Império Romano. E os publicanos eram os funcionários deste império que recolhiam exatamente estes tributos e estes impostos. E o nosso Zaqueu lá estava como chefe destes funcionários. Ele era chefe da alfândega que existia em Jericó, porque Jericó era uma cidade onde existiam grandes trocas comerciais, era uma cidade onde havia estrangeiros vindos de todo o lado, de todo o mundo, e então esta alfândega ela justificava a presença e a morada de vários publicanos. E lá está o nosso Zaqueu, chefe, a mandar em todos estes cobradores de impostos. Nós podemos pensar e dizer que Zaqueu era uma pessoa, ele era rico, ele era uma pessoa culta, podemos até dizer que ele era uma pessoa, de alguma forma, influente, ele tinha uma posição importante na sociedade, mas, há sempre um mas Zaqueu, ele era odiado pelos seus conterrâneos. E porquê que ele era odiado? Ele era mal visto pelo povo. Ele era, na verdade, desprezado porque o povo entendia que ele, sendo cobrador de impostos, ele era insensível às necessidades da população. Sobretudo porque a sua riqueza, tudo aquilo que ele possuía e tinha, era fruto do engano, fruto do roubo, fruto da extorsão, ou seja, fruto do dinheiro que ele pedia a mais à população. E nós podemos dizer que esta primeira fase da vida de Zaqueu, porque quando nós olhamos para este personagem bíblico, nós encontramos diferentes fases da sua caminhada. E eu poderia dizer que esta primeira fase da vida de Zaqueu eu diria que era uma fase de grande satisfação pelas riquezas que ele tinha, porque de facto ele era muito rico. E estas riquezas aqui, irmãos, não são apenas das riquezas materiais. Nós podemos dizer aqui também que são as riquezas que têm a ver com o orgulho próprio, com a exaltação própria, com o poder, com o estatuto na sociedade, com a importância que ele achava que tinha. E eu diria que ele estava mais ou menos como Salomão. E agora sim vou pedir para vocês abrirem a Bíblia para se mexerem um bocadinho. Abram lá em Eclesiastes, no capítulo 2 e no verso 11. Eclesiastes 2, e no versículo 11,
o sábio Salomão diz assim: olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. Eis que tudo era vaidade, e depois diz lá uma coisa extraordinária, que é exatamente aquilo que aconteceu com o nosso Zaqueu. Diz lá também o quê? O que é que diz lá? Aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então, se de uma posição de riqueza, de estatuto e de importância que Zaqueu tinha, nós passamos para uma segunda fase da vida de Zaqueu, que é a fase do tédio completo. É que sabem que Zaqueu, apesar de ser rico, ter tudo isto, de ser influente, ele era uma pessoa completamente infeliz. E está lá, no versículo 11. Apesar de eu ter isto tudo, o que é que diz lá? O meu espírito estava aflito. Ele era rico, sim, mas era completamente infeliz. E sabem porque é que ele era infeliz? Ele era infeliz porque ele tinha tudo, mas não tinha nada. Ele não tinha aquilo que era mais importante, que era Jesus. A vida dele era uma vida completamente sem sentido. E a pergunta que eu faço para cada um de vocês esta manhã, também para si que está aí do outro lado, é: será que nós, muitas vezes na nossa vida, não é esta também a sensação que nós temos? Temos posição, temos trabalho, temos estatuto, temos riqueza, temos orgulho próprio, mas sentimos-nos completamente vazios e a nossa vida, se calhar, não faz assim tanto sentido. E sentimos-nos completamente infelizes. Ou seja, há alguma coisa na nossa vida que ainda falta. Nós ainda não estamos completos. Nós ainda não somos felizes, bem pelo contrário. E Zaqueu sentia-se assim, sabem? Ele sentia-se completamente sozinho. Zaqueu era um homem pecador. E a Bíblia diz-nos que os homens pecadores não podem ser pessoas felizes. A menos que aceitem a graça, a salvação e o convite de Jesus. Na Bíblia, nós muitas vezes temos, existem histórias que nos falam de que muitas das vezes o pecado e o pecador está associado a pessoas que estão nuas, não é? Ou seminuas, como por exemplo a história do filho pródigo. Mas nós aqui vemos nesta história de Zaqueu, podemos nós pensar eventualmente que se calhar ele sendo rico até se apresentava bem vestido, não é? Mas ele também era pecador. E sabem o que é que isto nos quer mostrar? Que para Jesus, tanto os ricos como os pobres precisam de Jesus. Tanto aqueles que têm o seu pecado completamente descoberto, como aqueles que porventura, como Zaqueu, tinham o seu pecado debaixo das suas belas vestes, debaixo da sua grande riqueza, mas todos estes, sem exceção, precisam de ser alcançados pela graça de Jesus que nos é oferecida. Vamos continuar a olhar um bocadinho para a pessoa de Zaqueu. Eu gostaria que vocês abrissem em Lucas, porque este exemplo, ele está lá no capítulo 19 de Lucas. E todas as parábolas em Lucas, todas elas têm esta ideia transversal, exatamente esta questão do Evangelho e da salvação por Cristo Jesus. Então, lá em Lucas, no capítulo 19, e no verso 3, diz assim: e procurava ver, neste caso, Zaqueu, quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Sabem? Este verso, quando nós olhamos para este verso, ele leva-nos a pensar que Zaqueu era uma pessoa curiosa, não é? Porque diz aqui ele procurava. E eu acredito que esta curiosidade que Zaqueu mostra aqui existia muito por causa de tudo aquilo que ele tinha ouvido acerca de Jesus. E eram muitas as coisas que se diziam acerca de Jesus. E Zaqueu certamente ouviu acerca de Jesus que ele
vista aos cegos. Ele tinha curado pessoas, ele tinha curado cegos, paralíticos, coxos, ele tinha falado com prostitutas, e tudo isto sem julgar absolutamente ninguém. Jesus olhava não para aquilo que a pessoa era, mas para aquilo que a pessoa poderia vir a ser. E eu acredito que Zaqueu, ele tinha ouvido muito acerca disto. Ele certamente tinha ouvido que Jesus abençoava os meninos. Zaqueu, se calhar, ouviu que Jesus ressuscitou os mortos. E ele era uma pessoa curiosa. Ele não se queria ficar apenas por aquilo que os outros diziam, mas ele queria ele experimentar, queria ele ter uma experiência também, perceber se realmente era assim. Então ele dispôs-se a ver Jesus também. Ele era um homem de iniciativa. Acredito que sim, que ele era um homem de iniciativa. E este homem de baixa estatura, este homem, a Bíblia diz-nos que ele era pequeno. Eu acredito que aqui não era apenas a questão física que estava em causa, mas este homem, cuja fé ainda era pequenina, ele estava prestes a tornar-se um gigante da fé. E ele tinha, nas palavras da Sra. White, no livro Desejar Todas as Nações, ele reunia algumas condições que são também as premissas para nós hoje podermos ser salvos por Jesus. Eu não escrevi, não preparei PowerPoint hoje, mas eu vou ler-vos aqui 3 ideias muito chaves, muito curtas, acerca daquilo que é dito sobre este pequeno, grande, gigante homem que foi Zaqueu. Querem ver o que é que a Sra. White diz dele? Já todas as nações, página 596, diz assim: sob a aparência da mundanidade e orgulho, cá está a questão da riqueza, encontrava-se um coração suscetível às influências divinas. Lembram-se, eu comecei por dizer a questão da circuncisão do coração. Aquilo que Jesus quer fazer connosco. Quer cortar o tal pedaço de carne que está a mais na nossa vida e que nos impede de ver Jesus. Pois é, Zaqueu era rico, porventura orgulhoso, tinha tudo, mas não tinha nada, mas tinha uma coisa que é essencial para aqueles que querem ser salvos por Jesus. O coração de Zaqueu estava disponível e aberto para ser transformado. Despertou-se neste chefe dos publicanos o desejo de uma vida melhor. Sim, porque a vida dele era uma vida sem sentido. Eu já disse isto. Tinha tudo e não tinha nada. Ele queria uma vida melhor. Pergunto eu, aos que estão aqui, aos que estão lá em cima, quem está em casa, não é isso que nós queremos? Uma vida melhor? Não é essa a razão de nós estarmos aqui? Porque se não for essa a razão, amigos, vamos arrumar as nossas coisas e vamos embora. A Paula, na terça-feira, na reunião de oração que fez, ela dizia exatamente isto. A desgraça que nós vemos acontecer no mundo é tão grande, são tantas as catástrofes, tantos os problemas, a morte, que se nós não tivermos este desejo de uma vida melhor, não aqui, mas com Jesus em Canaã, na Nova Jerusalém, o que nós estamos aqui a fazer? A vida não faz sentido. Nós precisamos de acreditar nisto. Porque é isso que nos permite viver e sobreviver enquanto estamos aqui. E amém por isso. E ainda bem que nós temos esta promessa. A terceira ideia que a Sra. White diz o seguinte: ouvindo as palavras que diziam provir do grande mestre, ele sentiu-se pecador aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus. Era assim que Zaqueu se sentia, completamente pecador. E Salmo 51, vamos ter este trimestre muitas oportunidades de ler Salmos, não é? E eu trouxe aqui alguns versos e alguns Salmos. E o Salmo 51 é um Salmo de David
onde ele expressa exatamente esta sua condição de pecador e que precisa da justiça de Deus para que a sua vida faça sentido, sobretudo para ele ser uma pessoa feliz. Era exatamente aquilo que Zaqueu precisava. Então, olhem lá, não vamos ler os versículos todos. Versículo 1 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso 3, porque eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Passamos para o verso 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Verso 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Zaqueu precisava desta alegria, porque ele não estava bem. Eu diria que ele estava numa situação tédio, estava deprimido, ok? Ele não estava bem, porque a vida dele era incompleta. Mas ele dispôs-se a ser transformado. Sabem que é exatamente isto que nós precisamos de pensar esta manhã. E eu gostaria também que isto fosse uma reflexão. Deus deseja fazer de cada um de nós, de cada um de vocês, um gigante da fé. Então, não importa quão pequeninos vocês se sintam, e nós vamos ver algumas dificuldades pelas quais Zaqueu passou, não importa quão pequenos vocês sejam em estatura, ou sejam pequenos no sentido que sentem que não são ninguém, que são pecadores e que a vossa vida não faz sentido, mas Deus quer fazer de vocês um gigante. A pergunta é, estás tu disposto a que Deus opere na tua vida, que Deus transforme a tua vida e te torne um gigante? Será que nós estamos dispostos a isso? Lá em Lucas, no capítulo 19, a palavra procurava diz-nos muita coisa, sabem? Porque a palavra procurava está em que tempo verbal? Procurava. Eu procurava, tu procuravas, ele procurava. Está no pretérito imperfeito. Ora, o pretérito imperfeito ou diz-nos, ou expressa algo que ocorreu, uma ação que é contínua, no passado, mas que de alguma forma é interrompida. E Zaqueu, ele empreendeu todos os esforços para ver Jesus, mas estes esforços foram interrompidos. E sabem porquê que foram interrompidos? Ou por quem é que foram interrompidos? Pela multidão. Esta foi a grande primeira dificuldade de Zaqueu. Não foi a questão da estatura propriamente dita, não foi a questão da sua raça ou do seu trabalho, não, ou da sua grande instrução. O grande problema aqui, o grande impedimento e o grande empecilho para que Zaqueu pudesse ver Jesus tem a ver aqui com a multidão. E vocês já repararam que na história da redenção, neste esforço de Deus, de Jesus, salvar o homem pecador, as multidões normalmente aparecem sempre como símbolo de dificuldades, de impedimento. Ora, pensem lá. Lembram-se do paralítico que precisava de ser curado, que queria ser curado por Jesus, mas não podia por causa das multidões e tem que ser descido tiveram que fazer um buraco para ele ir até Jesus. Vocês lembram-se da mulher com o fluxo de sangue que, na sua ânsia, no seu desejo de ser curada, tão somente para chegar, para tocar na pontinha, na orla do manto de Jesus, a multidão a impedia de chegar lá? Vocês lembram-se das crianças que, para
queriam estar ao colo de Jesus e a multidão, incluindo os próprios discípulos, impediam as crianças de serem abençoadas por Jesus? A senhora White diz que, tem lá uma expressão que diz assim, ninguém lhe queria abrir o caminho. Ninguém queria abrir o caminho para Zaqueu. Porquê? Perguntamos nós. E a revelação que nós precisamos saber, que nós precisamos pensar também esta manhã, é qual será a multidão que hoje nos impede de ver Jesus? Nós até podemos ter iniciativa, podemos ter curiosidade, nós até podemos querer ansiar e desejar ter uma vida melhor porque somos infelizes, mas quais são estas multidões, que pessoas são estas, entre aspas, que nos impedem de chegar a Jesus? Quem são? São os outros que gozam connosco porque nós tomamos a decisão de seguir a Cristo? É o nosso trabalho que nos impede de ter tempo para Jesus? Porque Jesus não quer ser hóspede, Jesus quer ser dono permanente. É a nossa família? Temos nós que remar contra a multidão? Temos nós que remar contra a nossa família, se calhar às vezes, para nos podermos aproximar de Jesus? Será que aquilo que nos impede de ver Jesus são, porventura, os discípulos, isto é, são se calhar pessoas até da própria igreja que nos magoaram, que nos fizeram alguma coisa e nós ficamos lá presos ao passado, às mágoas, aos remorsos, aos ressentimentos e não avançamos na progressão, na vida cristã? Se Zaqueu tivesse ficado focado na multidão, sabem o que é que tinha acontecido? Tinha-se perdido. Mas Zaqueu não ficou focado na multidão. Eu acredito que, no meio da multidão, ele terá levado muitos pontapés. Ele era pequenino. Imaginem uma pessoa pequenina no meio de tantas pessoas. Eu acredito que ele levou, se calhar, muitos pontapés. Deve ter levado muitas cotoveladas. Mas isso não o impediu, não o distraiu de seguir em frente no seu propósito e na sua intenção. E nós, como é que é? Mas, se é verdade que os outros também podem ser um empecilho, também é verdade que nós próprios podemos ser um empecilho nesta caminhada e neste resgate que Deus nos quer proporcionar. Bom, mas avancemos um bocadinho. Zaqueu era um homem decidido e ele foi a correr e ele subiu uma figueira. A minha Bíblia diz sicômoro. Não sei o que é que a vossa Bíblia diz. Há diferentes versões. Mas esta questão da figueira é importante. E ela não pode passar despercebida. A história, a passagem, podia nem sequer fazer referência a nenhuma árvore, ao nome da árvore. Podia só ter dito ele subiu uma árvore, mas não. Porquê é que na história está lá escrito que é um sicômoro? Porquê? Este detalhe certamente é importante. Vocês já alguma vez subiram uma figueira? Quem é que já subiu uma figueira? Ninguém? Claro. Mas é. As figueiras são muito boas, né? As figueiras dão figos. O meu figo é a minha fruta favorita. Frescos, secos. Amo figos. Eu, quando era mais pequenina, das recordações de infância que eu tenho, é subir uma figueira que a minha avó tinha lá no quintal. Eu ia para lá com os meus primos, com a minha irmã. Era uma figueira muito grande. Uma figueira tem folhas grandes, não é? Mas há duas coisas na figueira chatas. É que se nós não tivermos cuidado onde pousamos os nossos pés, nós vamos cair da figueira. Nós vamos escorregar e vamos cair. E depois a figueira tem outra coisa chata, que é as folhas da figueira, elas são um bocadinho ásperas, não é? São incómodas. E esta figueira
Se calhar esta figueira, ela era um sicômoro porque ela era uma figueira brava. E as figueiras bravas têm uma ramagem enorme, mas não dão fruto nenhum. Ou os frutos que dão são muito pequeninos. E vocês sabem que na Bíblia, também, lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, quando eles se afastam de Deus, o que é que eles fazem? Eles vão buscar o quê? Vestem-se com o quê? Com folhas de figueira. Sabem o que isto quer dizer? É a justiça própria. É o orgulho. Não é? É achar que eu sozinho consigo encontrar a felicidade. Mas a história da figueira também nos ensina outra coisa. É que não dá para subir à figueira e ficar lá, a ver cá embaixo Jesus passar. Não. Porque cristianismo, meus queridos amigos, cristianismo é compromisso. Cristianismo é eu sair da minha zona de conforto, lá em cima na figueira, achando que me posso salvar, e cristianismo é envolvimento com Jesus, com a igreja e com a missão. E sabem, eu não posso ficar lá em cima da figueira esperando ou pensando nas minhas mágoas, nos meus ressentimentos, nas cotoveladas e nos pontapés que eu levei e deixar as coisas acontecerem. Tanto assim é, que no verso 5, Jesus chama a atenção e dá uma instrução ou uma ordem a Zaqueu. Diz lá, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce, o que é que diz lá? Depressa. É isso que Jesus diz a Zaqueu. Porque Jesus está-nos a dizer que cristianismo é chegar perto dele, apesar das multidões. E então, Jesus diz-lhe assim, olha, Zaqueu, não fiques aí em cima. Porque se tu ficares aí em cima, a probabilidade de tu caíres vai ser muito grande. E se tu caíres daí, se tu escorregares daí, se tu continuares a achar que sozinho vais conseguir alguma coisa na tua vida, vais-te espalhar por completo. Então sai. Mas sai daí, não é para amanhã, não, é agora. E o mais depressa possível. Não estejas aí a pensar duas vezes. Decide agora. Não é para amanhã. É agora que tu tens que decidir. Sair daí. Dessa zona de conforto. Sai daí desses teus pensamentos. Sai daí dessa tua amargura pela vida. Não, sai. Vem para baixo. Depressa. Hoje ainda de preferência. Não fiques preso ao passado. Sai daí para tu não caires. E imaginem a cena, não é? De Zaqueu lá em cima da árvore e Jesus passa e chama pelo nome. Não é? Isto é extraordinário porque noutras personagens, noutras histórias da Bíblia, nós vemos, nós sabemos o nome das pessoas, mas aqui nós sabemos o nome desta personagem. Zaqueu. E eu acredito que Zaqueu estava lá em cima, não é? Como quase a passar despercebido. E Jesus, Zaqueu, é comigo que te estás a falar? Espera aí, mas como é que tu sabes o meu nome? Uau, como assim? Pois é, meus queridos amigos, é porque para Jesus, para Jesus, existo eu e existes tu. Deus conhece-nos pelo nome. Se vocês forem lá no capítulo 33 de Gênesis, quando Moisés fala com Deus e lhe pede para ver a glória da sua presença, Deus diz, sim, eu conheço-te pelo nome. Sim, Miguel, Jesus conhece-te pelo teu nome. E Jesus ama-te. Esta é a espetacularidade do Evangelho. É que se Jesus tivesse
Jesus veio não por causa das multidões, mas Jesus veio por causa de ti e por causa de mim. Jesus preocupa-se connosco, sabem? Jesus fica alegre quando nós estamos alegres, Jesus fica triste quando nós ficamos tristes, Jesus sofre quando nós estamos a sofrer, mas Ele sabe o nosso nome e este encontro, da mesma forma que este encontro com Zaqueu não foi por acaso, ele foi intencional, da mesma forma, tu hoje estás aqui, não foi por acaso que tu vieste aqui. Adimar, não foi por acaso que tu hoje estás aqui. Nenhum de vocês está aqui por acaso. Ou vocês acreditam no acaso? Vocês estão aqui com um propósito. Mas Jesus também disse a Zaqueu, ou melhor, Jesus não disse a Zaqueu assim, olha, Zaqueu, tu que estás aí, tu pecador, tu que és o cobrador de impostos, tu que és desprezado pela sociedade, pelos outros, tu que és um ladrão, porque Zaqueu era um ladrão, a sua riqueza era fruto da extorsão, dos roubos que ele fazia, daquilo que ele pedia a mais. Não, Jesus vira-se para ele no verso 5, não é? E diz simplesmente, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Pousar. Pousar não é passar depressa. Pousar é ficar em tua casa. Eu quero ficar para sempre em tua casa. Eu não quero estar aí de passagem. Sabem que este é o grande problema hoje em dia. Nós estamos a nossa rotina é tão intensa que nós não temos tempo para nada, nem para comer. Então inventam-se assim, umas coisas chamadas snacks, umas coisas assim, umas refeições rápidas. Mas Jesus não quer isto connosco. Jesus quer uma refeição, quer comer connosco com tempo. Porque Jesus quer estar connosco. Ele quer conversar connosco. Não é à pressa. Jesus quer celebrar e festejar. A resposta de Zaqueu poderia ter sido: está bem, certo, ok, obrigada pelo convite. Espera aí um bocadinho. Eu vou ali a casa, vou arrumar a casa num instantinho, vou preparar uma refeição. Espera aí um bocadinho, Jesus, eu venho já. Não foi isto que Zaqueu fez, pois não? Não. Zaqueu desceu, realmente, ele cumpriu a ordem de Jesus, porque apesar de ele ser pecador e de ele saber que era pecador, ele não ficou pela justificação do eu, mas ele aceitou aquilo que é a espetacularidade do Evangelho, que é a justificação pela fé. Que é, eu posso ser o maior dos pecadores e posso ser um desgraçado, mas se eu aceitar Jesus, pela sua graça, pelo seu sangue, pela sua morte, eu já estou salva. E porque eu estou salva, eu vou obedecer. E foi isto que Zaqueu fez. Ele aceitou Jesus na sua vida, ele sentiu-se redimido, sentiu-se salvo, e ele a seguir o que é que ele fez? Ele obedeceu. E é preciso obedecer. Nós não podemos ficar lá em cima da árvore, nós temos que descer. E descer depressa, porque senão a queda vai ser grande. O resultado disto, diz lá, verso 6, apressando-se, desceu. Ele não pensou muito tempo no convite ou na ordem de Jesus. Ele não esteve a inventar desculpas. Ok? Isto tem que ser dito. Ele não inventou desculpas. Ele podia ter recorrido a mil e uma desculpas, não é? Ele podia ter dito, eu estou aqui tão aleijadinho,
Deram-me tantos pontapés, tantas cotoveladas, coitadinho de mim. E agora como é que eu vou descer? Ai, as dificuldades. Não. Diz lá que ele, apressando-se, ele obedeceu à ordem de Jesus. E recebeu alegremente. Porque é isto que a redenção faz, é isto que a salvação faz, é isto que o sangue de Jesus faz. Nós sentimos-nos gratos pela sua redenção, pela sua morte, e nós ficamos felizes. A felicidade que Zaqueu não tinha no início é a felicidade que Zaqueu agora tem, e isso operou nele uma transformação tal, e nós vemos aí, exatamente nesta passagem, as consequências dessa transformação. Foram imediatas, porque ele restituiu aquilo que tinha roubado. Certo? E restituiu muito mais do que aquilo que tinha inicialmente pedido. E o Senhor Jesus diz-lhe, no verso 9, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Claro que sim. A tal aliança que eu falava no início, a tal circuncisão que Deus fez com o povo de Israel, com os patriarcas, como nós contámos aqui na história das crianças, estas pessoas que Deus enviou como seus mensageiros, porque também têm uma mensagem importante para nós, não é? Mensagens dessas vindas do céu, essa aliança é a mesma. Porque Deus é o mesmo. 2 Coríntios 5,17, eu estou quase a terminar, não se preocupem, não se aflijam. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E é isto que nós queremos ser. Acredito, queremos ser novas criaturas em Cristo Jesus. Claro que Zaqueu teve que enfrentar algumas dificuldades, sim. Ele teve que superar algumas críticas. Ele foi criticado pela decisão que tomou. Porque há sempre oposição. Quando nós decidimos escolher Jesus, nós vamos encontrar oposição. Obviamente. Temos o diabo. O diabo, Satanás, é o pai da oposição. Não foi ele o primeiro a opor-se no céu? Então sim, claro que sim. Vamos ter muitas dificuldades. Aqui nesta história, o próprio Jesus também foi criticado. E optar por Jesus pode implicar esforço. Sim, pode. Porque a história diz-nos que Zaqueu correu para ir subir à árvore, e subir a uma árvore não é fácil. Ok? Implica esforço. Mas também implica obediência, que foi aquilo que Zaqueu esteve disposto a fazer. Da mesma forma que Jesus fez o esforço maior para me salvar a mim, para salvar a cada um de vocês, para salvar também a si que está aí, desse lado. Nada se compara ao encontro com Jesus, meus irmãos e amigos. E mesmo a terminar, queria só que nós fizéssemos aqui uma síntese. Pudéssemos parar e refletir sobre alguns passos, algumas etapas que Zaqueu, que nós podemos encontrar neste personagem. Pensem comigo. Zaqueu conheceu Jesus, no sentido que ouvia falar sobre ele. E Zaqueu aproveitou esta oportunidade, sabendo que ele passaria por Jericó, aproveitou esta oportunidade. Ele subiu a uma árvore. Isto mostra iniciativa, mas ele precisava de se despir das suas boas obras, das suas riquezas. Ele precisava de aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Ele precisava de libertar-se desta figueira, porque a figueira é incómoda.
As folhas da figueira são ásperas, são incómodas. E ele precisava de libertar-se dela. Zaqueu aceitou Jesus, Zaqueu levou Jesus para a sua casa e Zaqueu mudou a sua forma de viver. Então, a minha pergunta para vocês esta manhã é esta. Em que fase da tua caminhada cristã é que tu te encontras hoje? Vocês estão na fase em que conhecem Jesus, não porque seja a vossa experiência de vida, mas conhecem Jesus porque ouvem falar de Jesus? E eu até vou à igreja. Vocês estão na fase em que aproveitam a oportunidade deste Jesus existir e, portanto, querem ver Jesus mais de perto. Vocês estão na fase em que até correm e até decidem subir a uma árvore para ver Jesus, mas essa ainda não é a posição ideal, porque ainda significa que vocês estão cheios de orgulho próprio, ainda estão cheios de justiça própria e ainda acham que se calhar até podem salvar-se a vocês próprios e se calhar essa coisa do sangue de Jesus não é assim tão importante na minha vida. Ou vocês estão na fase em que, aceitando Jesus pela graça, vocês lhe querem obedecer e ouvem o vosso nome a dizer: desce da figueira depressa, porque se tu continuares aí achando que sozinho vais conseguir alguma coisa na vida, vais cair da figueira e não te vais salvar. Então vem porque eu quero fazer morada no teu coração. Não de forma passageira, mas para sempre. Esta é a reflexão que eu faço para vocês. Tomem essa decisão. Não queiram ver Jesus passar pela vossa vida sem tomar uma decisão ou fazer uma escolha. Mas também não fiquem lá em cima. Desçam e permitam que Jesus seja o dono por inteiro da vossa vida. Amém.